Eu já citei para vocês aqui que, no tempo que eu era professor, no primeiro mandato como pastor aqui na igreja, eu era também professor no Seminário Presbiteriano do Norte, e sempre me interessei pelo assunto do avivamento espiritual. E um dia, pesquisando lá na biblioteca do seminário, eu encontrei um livro escrito por 2 missionários americanos que estavam presentes quando aconteceu o grande avivamento coreano em 1907. E eu fiquei muito entusiasmado. Era o livro escrito pelos 2 missionários americanos que estavam lá em Pyongyang. Ainda a Coreia era unificada naquela época, não tinha havido a divisão das 2 Coreias. Pyongyang era a capital, e começou um grande avivamento lá na igreja presbiteriana, que fez com que a Coreia, hoje, tenha as maiores igrejas presbiterianas do mundo, praticamente. E eu comecei a traduzir aquele livro, e eu fiquei muito entusiasmado, e eu não consegui terminar a tradução. Foi feito por outra pessoa. A Casa Editora Presbiteriana publicou o livro. Eu creio que ele está esgotado, o avivamento coreano, o Pentecostes coreano, ele já está esgotado. Mas eu estou dizendo isso, que eu fiquei impressionado como o avivamento na Coreia aconteceu. Depois que a Coreia foi invadida pelo Japão, os coreanos, os missionários americanos fugiram para não serem mortos, e os crentes coreanos sofreram muito. Quando o Japão se retirou, a igreja voltou a funcionar, mas havia uma amargura muito grande dos crentes coreanos com os missionários americanos e os seus próprios líderes. E a situação estava muito difícil. Início do século XX, eles marcaram uma reunião de homens para se reunir na cidade de Pyongyang e orar a Deus pela situação da igreja. É interessante que o evangelho chegou na Coreia, os presbiterianos chegaram na Coreia na mesma época que eles chegaram aqui no Brasil. Então, as 2 igrejas têm mais ou menos a mesma idade, 150 e poucos anos. E aí eles começaram a orar. Se reuniram lá numa igreja enorme, mais de 1.000 homens. Iam cedinho, começavam a orar, pregar, vinha um missionário, pregava, um pastor coreano pregava, e uma certa altura, à noite, uma das noites daquela semana, um daqueles pastores coreanos, ele manifestou a mágoa e a tristeza que ele sentia no coração por ter sido abandonado pelos pastores americanos que eram missionários durante o período da invasão. E alguns deles estavam lá. E eles, de repente, começaram a pedir perdão. E esses missionários que escreveram o livro, eles dizem que isso aqui, literalmente, ele diz que era como se de repente uma mão invisível tivesse tirado o teto daquele lugar. E o Espírito Santo caiu como uma avalanche em cima daqueles 1.000 homens. A prostração foi geral, não tinha ninguém caindo para trás não, viu? Todo mundo caiu de joelhos, com a cara no chão, clamando, gritando, confissões de pecado horríveis, gente confessando, dentista confessando que roubou o cliente porque cobrou mais do que tinha feito, comerciante pedindo perdão, adúlteros confessando os seus pecados. A reunião virou a noite toda, até o dia de manhã, não parou não, continuou no dia seguinte, confissões e mais confissões de pecado, quebrantamento. Olha, uma coisa extraordinária. E quando isso passou, quando aquela onda da chegada do Espírito Santo passou, aqueles crentes saíram de lá e em poucas semanas milhares e milhares de coreanos se converteram. Milhares e milhares. E o número de conversões começou a crescer. É o único país em que a igreja presbiteriana passou da Assembleia de Deus. Hoje em dia não sei como está mais, porque tem outras igrejas pentecostais grandes lá na Coreia, mas teve um tempo aí, na década de 50, 60, que a igreja presbiteriana era dominante na Coreia por conta desse avivamento em 1907, mas que começou com os homens presbiterianos se arrependendo, confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus, quebrantamento. E é por isso que eu digo, meu terceiro ponto é, se nós estamos pensando em avivamento, nós temos que saber que avivamento começa na igreja. Estamos preparados para isso, porque quando o Espírito Santo vem, ele sonda o coração, ele traz convicção de pecado, o que está às ocultas
é trazido às claras. E aí confissão é necessária, reconciliação é necessária, restituição é necessária, colocar a vida em ordem coletivamente como igreja e individualmente como cristãos.